Olá pessoal, estou aqui de volta. Vou dar uma continuidade naquela aula anterior. Para isso eu já ajeitei aqueles gráficos que a gente fez na aula anterior e já escrevi algumas coisas para ser mais rápido, poupar tempo, ok? Então vamos, antes de definir formalmente o nosso limite, vamos continuar com a nossa análise gráfica. Lembrem da função 1 sobre x. Ok? Ou seja, ela pega um P e leva em 1 sobre P. O gráfico é uma coisa desse tipo. O eixo, esse daqui é o eixo Y, ele tem como assíntota a reta R, que é x igual a zero, né? Indo lá da geometria analítica, lá do segundo grau. Então, o domínio dessa função 1 sobre x, a gente sabe que é todos os reais menos o zero, né? Domínio dela, domínio é todos os reais menos o zero, ok? Vamos analisar aqui o que acontece com o limite dessa função quando o x tende para zero pela esquerda. Então, como nós sabemos, basta, se for muito longe do zero, não ajuda muito. Então eu vou logo começar bem de pertinho do zero. Quando o x for esse ponto aqui, o que vai acontecer com o valor do limite? O valor do x, a imagem do x, será esse ponto. Quando o x estiver bem perto de zero, né, como o gráfico está tendendo para essa reta, nunca toca, mas está tendendo para essa reta, o que vai acontecer é que esse valor ele vai tender lá para baixo, ok? Ou seja, ele está tendendo para menos infinito, porque isso daqui é a reta real, isso daqui é a origem da reta real, essa parte de baixo são os valores negativos, a parte de cima são os valores positivos. Então, portanto, o que está acontecendo nesse caso aqui é que quando o x se aproxima de zero pela esquerda, o valor, né, de x pela função 1 sobre x está tendendo para menos infinito. Portanto, eu vou escrever aqui menos infinito. Ok? Quando eu fizer essa análise pela direita do zero, novamente eu vou começar por valores bem próximos de zero, algo parecido vai acontecer. Quando for esse ponto aqui, ok? Quando for x for esse ponto, ele vai ter como imagem esse camarada aqui. Quando eu estiver bem pertinho de zero, como esse gráfico ele está crescendo bastante, mas não está tocando aqui, o que vai acontecer quando eu ficar muito perto do zero? O que vai acontecer é que o valor do ponto que está bem perto do zero, pela direita, ele está tendendo para mais infinito. Então, essa escrita aqui, ela significa isso. Não é que é igual a menos infinito, não é isso. É que ela é exatamente o que eu falei. É que o gráfico, né, tem como assíntota isso daqui e quando eu fiz a análise, os valores estão tendendo para mais infinito. E aqui os valores estão tendendo para menos infinito. A gente escreve desse jeito. Mas na verdade, a formalização desse tipo de limite aqui, quando a gente escreve isso e isso, ela é diferente da formalização quando o limite dá um número. Ok? São definições distintas. Mas ok. Isso não importa agora, né? Então, o que eu posso dizer aqui? Aqui eu coloquei zero pela direita, não é? Aqui é só o limite. O que eu posso dizer, então, sobre o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero? Bom, se pela esquerda dá menos infinito, pela direita dá mais infinito, então não faz sentido eu dar um valor para isso aqui, né? Porque são coisas distintas. Deveria ser a mesma coisa. Então, portanto, eu vou dizer que esse limite aqui, ele não pode existir. Ok? Porque os limites laterais são diferentes. No caso da nossa h de x, a nossa h de x, falta analisar quando o x tende a menos 2 pela esquerda. Então, novamente, né, eu vou pegar valores o mais próximo do menos 2 possível, que é o que me ajuda. Quando eu faço isso, eu vou analisar aqui o valor da função, vai ser esse ponto aqui.
Lá na reta real. A reta real está aqui. Isso daqui, lembra que isso daqui, pessoal, isso daqui é só a assíntota do gráfico. Foi só um auxílio para a gente construir o gráfico. Isso daqui é um eixo real. É a reta, na verdade, isso daqui é a reta R, x igual a menos 2. Né? Essa aqui. Assíntotas são importantes para você construir gráfico. Por isso você deve saber analisar assíntotas do gráfico. Então, quando eu faço essa aproximação aqui de menos 2 pela esquerda, quando estiver pertinho de menos 2, o gráfico, o que ele está acontecendo? Está fazendo isso aqui. Ó. Ele está indo lá para baixo. E novamente, quando isso acontecer, o valor aqui do ponto vai tender novamente para menos infinito, parecido com aquele lá. Então aqui eu vou escrever menos infinito. E quando eu fizer a análise pela direita, que é o que eu coloquei aqui, da h de x, quando eu pegar, me aproximar do menos 2 pela direita, algo parecido vai acontecer. Né? Vai acontecer o seguinte, novamente, valores perto do menos 2 é o que importa, eu vou ter como valor isso aqui. Então, e o gráfico está fazendo isso aqui. Ó. Mas não vai tocar essa reta aqui. Aí quando eu chegar mais perto ainda do menos 2 pela direita, aí o valor vai ser esse aqui, né? Que é a continuação da reta real. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que quando eu me aproximo de menos 2 pela direita, o valor está estourando lá para mais infinito. Porque eu olho aqui na reta real, aqui, ó, não é aqui que olha não. Você vai olhar os valores da função na reta real, né? No eixo y. Eles estão tendendo para mais infinito. Então aqui eu tenho que colocar mais infinito. Então novamente, parecido com o outro caso, eu posso dizer que na verdade esse limite aqui não pode existir. Não vai fazer sentido para nós. Ok? E a nossa g de x? A nossa g de x, né, a gente já analisou quando o x era menos 2, né? Se você fizer essa análise da g de x, o gráfico é bem parecido com essa, não vai mudar nada. Na verdade, assim, como essa era a função auxiliar para eu analisar essa, então o que vai acontecer para essa, em termos de limite, é o que vai acontecer para essa, não vai mudar nada. Na verdade, por isso que, lembre que h de x é a função auxiliar da g de x. A diferença entre elas é só no domínio. Essa daqui, ela tem como domínio, lembra que o domínio dessa é toda a reta real, todo o eixo x, menos o menos 2. Essa daqui, o domínio, está lá, toda a reta real, menos o 0. Essa aqui, já, o domínio é toda a reta real, menos o menos 2 e o 2, lembra? Da aula anterior, ok. Mas em termos do limite, o menos 2 a gente já analisou. É parecido com esse, é mesmo, porque essa função auxiliar dessa, já falei. Beleza. Mas se for 2, eu sei que o 2 não faz parte desse gráfico aqui. Por isso que está uma bolinha aberta aqui. Porque não pode colocar o 2 aqui porque dá 0, né? Aí fica uma coisa estranha. Né? Então, mas eu posso calcular o limite do 2. Não tem problema, porque para calcular o limite o ponto não precisa pertencer ao domínio da função. Mas se eu fizer a análise pela direita e depois pela esquerda, eu vou ver, né, quer ver, ó, chega aqui, ó, aí vai dar perto de 1/4. Quando eu chegar bem perto do 2 pela direita, vai dar bem pertinho de 1/4. Então, na verdade, pela esquerda vai dar 1/4. E pela direita, se eu fizer isso pela direita, vai dar perto de 1/4. Você vai perto de 1/4. Né? Eu fiz isso bem perto do 2. Então, esse limite aqui pela esquerda vai dar 1/4, pela direita vai dar 1/4. Ok? Beleza. Agora vamos continuar naquela parte de lá. O que eu posso dizer do limite de 1 sobre x, da função 1 sobre x dessas aqui, quando x tende a p, mas agora o nosso p é diferente de 0, ele não é o 0, ele não é o ponto que estava dando problema. Ok? Ele é um outro ponto qualquer. Mas se você olhar para qualquer outro ponto, não tem problema nenhum no gráfico. A função é o que a gente diz que a função é contínua naquele ponto. Né? É um ponto do domínio, na verdade. Tá certo? P, diferente de 0, é um ponto do domínio da função.
né? Isto é, P pertence ao domínio daquela função lá, 1 sobre x. Então, se você fizer a análise, ó, pela direita, vai tender a 1 sobre P. Quando chegar bem pertinho do P pela direita, vai tender a 1 sobre P. Quando eu tender a P pela esquerda, vai ser isso. Quando chegar bem pertinho do P, vai ser 1 sobre P. Entenderam? Então, na verdade, esse aqui, ele dá 1 sobre P. E 1 sobre P é exatamente o valor da função em P. Ó, se você calcular o valor da função para x igual a P, vai dar 1 sobre P. Mas isso acontece porque, como eu falei, não tem problema nenhum no gráfico da função. Ela é contínua naquele ponto. Isso toda vez vai acontecer, né? Continuidade, numa análise gráfica, significa que a coisa é assim, ó, ela vai continuando, ela vai indo embora, ela não pode ter nenhum salto, né? Por exemplo, como esse tipo, aquela não é contínua aqui, não é contínua aqui, mas ela é contínua, ela é contínua, aquela é contínua, ela só deixa de ser contínua aqui em menos 2 e 2. E aquela só deixa de ser contínua em menos 2 e aquela só deixa de ser contínua em 0. Nesse caso aqui da h de x, quando x tende a P e o P é diferente de menos 2, a h de x sendo esse daqui, na verdade, o que eu estou pedindo aqui é que o P pertence ao domínio dessa função. Estou pedindo que ele seja diferente de menos 2. Então, na verdade, um P qualquer pertence ao domínio da função. Então, para esse caso, se você fizer a análise, certamente vai dar o h de P, que é 1 sobre P mais 2. Ok? Para g de x, quando x tende a P e o P não é nem menos 2 e 2, e isso eu estou dizendo novamente, isto é, o P pertence ao domínio, domínio da função, ok? Eu vou ter novamente a mesma coisa que acontecia para h de x. Se você fizer aqui para ela, vai ser a mesma coisa para h de x, ou seja, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 1 sobre P mais 2. Se você fizer a conta, que na verdade vai ser o g de P. Mas o g de P, se você fizer a conta aqui, na verdade você vai fazer aquela simplificação que nós fizemos e vai retornar para cá. Então, na verdade, eu não vou olhar essa. Ou seja, o que eu estou dizendo é, a partir do momento que eu tenho a função auxiliar de uma função que era mais complicada, eu posso ficar usando a função auxiliar para qualquer tipo de limite. E pode usar sem medo de ser feliz. Ok? Beleza. Então, nós já vimos essa parte aí. E agora vamos analisar. Então, ok, aqui eu tenho funções que eu sei construir o gráfico, né? É bom que vocês saibam fazer gráfico de funções para isso, ajuda bastante, né? Na prática é o que a gente faz, né? Na pesquisa em matemática. A gente não sai calculando o limite, a gente faz uma análise gráfica rápida, algumas comparações e a gente calcula o limite desse eixo. Vamos pegar uma função do segundo grau, que ela é toda bonitinha, uma função do segundo grau. Se vocês lembrarem como é que faz o gráfico dessa função aí, né, vocês olham para cá, para o número que está aqui na frente do x ao quadrado, ele é positivo e o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, então eu vou fazer aqui uma parábola, né? Então essa parte aqui é simétrica a essa, né? Tem um eixo de simetria aqui, ó. Aqui é o vértice da parábola. Então a parábola tem um lado direito e um lado esquerdo que são simétricos, né, com relação a esse eixo. E para eu fazer o gráfico dessa função de uma maneira rápida, é bastante analisar o sinal desse cara. Aí ela vai dizer, como eu já sei que é uma parábola, aí ele vai dizer se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Como é positivo, a concavidade é para cima. E para saber onde passa o eixo y, basta eu analisar, eu comparar o sinal do A e do B, né? Esse aqui é o meu A, B e C, né? Se os sinais de A e B são iguais, o eixo y ele tem que passar do lado direito da parábola. Passar do lado direito da parábola. Esse aqui é o eixo y. Que é o SX, né? Nosso SX. E esse ponto aqui, que corta o eixo y, é quando o x é 0. Mas quando o x é 0 aqui, ó, vai dar 0, vai dar 1. Então esse aqui é o número 1. Ok. E saber onde passa o eixo x tem 3 possibilidades para o eixo x. Ou ele vai cortar a parábola em 2 pontos, ou ele vai tocar a parábola no vértice, ou ele vai passar aqui para baixo. Se ele passa aqui embaixo, o eixo x, que é o eixo real, que é onde você olha o domínio da função, isso está dizendo que a função não tem raízes reais. Se ele passa aqui no vértice, isso está dizendo que as duas raízes, ela tem 2 raízes, só que elas são iguais. Se ele passa aqui, cortando
o gráfico, isso significa que as raízes são distintas. Então, E quem é que determina isso? É o delta, o discriminante. Né? Mas se você calcular o delta é o b ao quadrado, que é 4, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Então, isso daqui vai dar 0. Né? Isso significa o quê? Que as raízes são iguais. Então, esse aqui, o eixo x, ele passa aqui. Se fosse positivo, duas raízes distintas, então cortaria. Se fosse negativo, não tem raízes reais, aí passaria aqui embaixo. Então, descobrimos aqui o gráfico. Dado o gráfico, uma vez feito o gráfico, qual seria o limite? Deixa eu apagar aqui. Qual seria agora o limite da nossa função s de x quando x tende a p pela esquerda de qualquer ponto que você pegar aqui? O que você acha? Pega qualquer ponto aí. Sei lá, vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, P, ele tem como imagem, bem aqui, um S de P que vai dar alguma coisa lá. Um S de P. Tá. Faz a análise pela direita. Tá. Faz a análise pela direita. Chegou bem pertinho do P pela direita. Vai chegar bem pertinho do S de P. Faz a análise pela esquerda. O que vai acontecer? Vai tender para S de P novamente. Seja lá qual for o ponto que eu pegar da função. Mas por que isso vai acontecer? Ou seja, o que eu estou dizendo é que esse limite aqui vai dar S de P. Quanto é que é S de P? Né? P é um ponto qualquer do domínio. Né? P ao quadrado mais 2P mais 1. É isso que vai dar. Ok? Por que é isso? Porque a função não apresenta nenhum salto. Né? E nenhum salto. Nenhuma bolinha aberta e nenhum. Então, se funções não apresentam saltos, né? Ou seja, não apresentar salto, formalmente a gente vai dizer que ela é contínua. Se ela é contínua, então, para calcular o limite, basta eu calcular o valor da função no ponto. Esse é o limite. Beleza? Então, mas esse daí, beleza, olhando o gráfico. Mas se for uma coisa mais complicada, né? Se for um polinômio p de x do tipo an x elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1 mais blá blá blá, até 1 a 0 lá, sei lá. Até 1 a 0. Eu tenho que botar aqui um A1, né? X elevado a 1, ok? Mais 1 a 0. Tá certo? 2. Ok, eu acho que dá para ficar assim. Se eu pegar um polinômio desse tipo aí, qual é o gráfico? Gráfico de p de x. Né? Vou usar aqui o espanhol aqui. Qual é o gráfico de p de x? Só sei que é uma função contínua. Na verdade, vai ser uma coisa bonitinha assim, blá, 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 mas daí eu tenho que provar. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer o limite sem o gráfico? Aí tá difícil. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer é formalizar o limite agora para vocês, né? E provar quem são as funções contínuas. Né? Esse aí, eu afirmo o seguinte: p de x esse polinômio é uma função contínua. Né? Esses AIs aí, pessoal, são números reais, tá? Vamos trabalhar com números reais aqui. São os coeficientes do polinômio. P de x é uma função contínua, né? Isso aqui é uma afirmação contínua. Ok? É uma afirmação. Uma vez eu tenho provado isso, então eu vou poder dizer que o limite da P de x, quando o x tende a P, qualquer que seja o P, né? Isso daqui vai dar quanto? Vai dar o P de x.
sem precisar, o P do Pzinho, né? Sem eu precisar fazer o gráfico do polinômio. Ok? Então vamos ver uma outra situação de funções não contínuas, não tão perfeitas como essa aqui. Deixa eu ver, já estamos aí em 20 minutos. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso tudo em 25 minutos. Se eu pegar uma função mais ou menos desse tipo aqui, ó, aqui né, não tem esse ponto, e aqui ela tem uma reta, digamos, certo? Sei lá, aqui é um ponto P, e aqui ele tem um valor y1, e aqui ele tem um valor y2. Aqui, na verdade, ele não está definido aqui, que é bolinha aberta, mas ele está definido lá em cima. Então, o valor do P por essa função aqui, função que eu não vou dar nenhum nome para ela, só vou fazer uma análise gráfica, o valor, na verdade, ele é esse y2. Tá certo? Vamos chamar de f, uma f de x, né? Note que f de p, na verdade, é o y2. F de p é o y2. Ou seja, o gráfico é uma coisa, a esquerda do p é uma coisa, que pode ser que eu saiba a lei dela, e a direita, certamente eu já sei, é uma reta. Coloquei uma reta lá de propósito. Se eu fizer a análise pela esquerda, se eu quiser calcular o limite dessa função f de x, quando x tende a p, e o limite dessa função f de x, quando x tende a p, só que aqui eu vou calcular pela esquerda, e aqui vai ser pela direita, ok? Esse limite aqui, se eu fizer isso, vamos lá, vou me aproximar de P pela esquerda. Vou bem perto de P, aí dá perto do Y1. Quando eu cheguei bem pertinho do P, não vai ser o Y1, mas vai tender para o Y1. Então eu vou dizer que esse limite aqui é Y1. Agora, quando eu tender a P pela direita, né, eu vou começar perto de P, vai dar Y2. Y2, Y2. Quando chegar bem perto de P, vai ser o Y2. Na verdade, aqui eu vou poder até chegar em P, né? Quando eu venho pela esquerda, não dá, porque tem esse problema. Mas quando eu venho por aqui, dá. E é exatamente o Y2. Então, aqui, nesse caso aqui, dá o Y2. Esse Y2 é exatamente o F de P. Né? É o F de P. Mas, aqui tem um detalhe. Qual é o limite dessa f de x quando x tende a P? Seja pela direita ou pela esquerda. Não existe. Não existe porque pela esquerda é um valor. Tá? Que pelo que eu coloquei lá, ó, esse valor é diferente do y1 pelo gráfico. Pela direita, existe. Está dando y2. Então, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer que limites laterais existam por si só. Então, isso é uma definição. É definição dela própria. Definição de limite lateral pela esquerda. Definição de limite lateral pela direita. Definição de limites infinitos, como nós já vimos. São coisas distintas. O que nós precisamos aqui aprender aqui são os limites que dá... que é só dizer se ele existe ou não. E nós vamos formalizar os limites que dão números reais. É isso que nós vamos fazer. Esses outros, a gente não vai se preocupar agora. Até porque isso daí é fácil de fazer. Uma vez tendo entendido os limites, a formalização dos limites que dão números reais, e a formalização de dizer que ele existe ou não, isso é suficiente para a gente agora. Ok? Então, esse limite aqui, ele tem limite lateral pela direita, tem limite lateral pela esquerda, portanto, mas eles são diferentes, então ele não existe. Então, essa função não pode ser contínua no P, nesse P aí que eu escolhi. Ok? Porque ela deveria ser exatamente o valor da função, porque o limite deveria ser o valor da função no ponto. Mas o que está acontecendo é que o limite que está dando o valor da função no ponto não é esse limite, é sim o limite lateral. Mas isso não me ajuda. O que me ajuda é saber esse limite aqui, que é o limite
vamos dizer assim, entre aspas, total. Ok? Então é isso. Então eu termino aqui e na próxima aula a gente formaliza a definição de limite. Obrigado pela paciência.